Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus, então, no último livro do Antigo Testamento. Todo mundo sabe qual é, não é? Posso fazer a consulta aos crentes? Qual o último livro do Antigo Testamento? Gênesis? O último? Errou por 65, ou por 38. São 39 no velho, né? Errou só por 38, se disse Gênesis. Profeta Malaquias, não é? Vamos abrir a escritura então ali. O livro do profeta Malaquias, primeiro capítulo. Ontem à noite, quando nós ouvíamos a palavra de Deus sendo pregada aqui pelo pastor Rony, eu de pronto, quando ele terminou e se assentou ali no lugar dele, eu cochichei ao ouvido. Eu disse: meu irmão, eu estava aqui ouvindo e muitas vezes eu disse comigo mesmo: que incrível, porque ele está falando de coisa que eu vou falar amanhã de manhã, ou coisas que estão muito conectadas, muito ligadas. E talvez, se você ainda tiver alguma coisa do que ouviu ontem vivo na sua memória, não vou condená-lo se não estiver tão vivo. Cada um tem uma capacidade de apreensão, de assimilação, não é? Mas é provável que mesmo que você não tenha assim algo tudo muito aceso, à medida em que a gente for ouvindo a palavra de Deus nessa manhã, a gente vai recordando: isso aqui está parecido com o que eu vi ontem. E eu disse para ele: é incrível como são as coisas, né? Que eu vou pregar amanhã de manhã e eu vou usar um texto do Antigo Testamento, isso está muito distante do texto que ele usou ontem, né? 1 de João. E há um teor muito parecido, há uma coisa numa linha assim muito reta. E ele ficou muito feliz, muito exultante. Ele deu glória a Deus e disse: pastor, que bênção, que coisa maravilhosa. Eu digo que isso é verdade. Meus irmãos, capítulo 1 de Malaquias, a partir do versículo 6, eu quero ler até o 14, porque é uma perícope razoavelmente longa, em comparação à primeira perícope, né, que é do verso 1 ao verso 5, é uma perícope de 5 versículos, só curta. Mas então nós vamos ler do 6 e aí ela conclui no versículo 14. Diz assim então a palavra de Deus: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida,
é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isto da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Amém. Oferecendo restos ao Deus Santo. Sobre isso que nós queremos tratar nessa manhã. Oferecendo restos ao Deus Santo. Meus irmãos, uma das coisas mais importantes para nós cristãos é ter a certeza de que Deus nos ama. É uma das coisas mais importantes para mim. É uma das coisas que precisa ser uma das mais importantes para você também. Saber que Deus nos ama. Ter a certeza do amor dele por nós. Saber que ele nos ama a tal ponto que ele fez o impensável, o improvável aos homens, o inimaginável. Ele deu o seu Filho para nos salvar. Então, saber acerca do amor de Deus e ter a certeza do amor de Deus para conosco é uma das questões, uma das coisas mais importantes para a nossa vida. Isso é caro para nós. E é também importante, então, saber que existem formas de reagir, de responder a esse amor. Há formas que são apropriadas de resposta ao amor de Deus. Há formas que são inapropriadas de como reagir ao amor de Deus, de como responder ao amor de Deus. Como nós reagimos ao amor de Deus por nós, como nós respondemos a esse amor que Ele tem por nós, essa reflexão sobre como responder, sobre como reagir ao amor de Deus, não tem a ver com perfeição nem imperfeição. Pensar sobre como eu respondo ao amor de Deus por mim e como você deve responder ao amor dele por você, isso não tem a ver com sermos perfeitos ou imperfeitos. Não tem a ver com perfeição e imperfeição dessa resposta, dessa reação ao amor dele por nós. Nós reagimos, nós respondemos de forma perfeita ou imperfeita. Esse não é o caso. Porque quando nós temos de lidar com isso, com essa reflexão, se temos respondido perfeita ou imperfeitamente, quando temos que pensar sobre isso, então nós podemos descansar em saber que a graça dele está sobre nós. Porque nós somos imperfeitos e não há como responder perfeitamente ao amor dele. Então, se eu fico pensando se a minha resposta de amor a ele, ao amor dele, é uma resposta perfeita, e eu sei que não é, e isso então tem o poder de me devorar e de me cansar e de me destruir, porque eu não posso ser aquilo que eu gostaria ou desejaria ou eu precisaria ser. Então a graça dele sobre nós nos conforta, ainda que sejamos imperfeitos, ainda que sejamos fracos, a graça dele está repousada sobre nós. Quando nós pensamos sobre responder ao amor de Deus, sobre como reagimos ao amor de Deus, isso tem a ver então
já que não tem a ver com perfeição e imperfeição, isso tem a ver com o fato de que nós aceitamos o que Ele nos diz, e nós acatamos o que Ele nos fala, e nós então temos prazer no que Ele nos declara. Tem a ver se nós temos atendido ao que Ele já nos disse, como respondemos a Ele, como reagimos ao amor dEle. Não tem a ver com ser ou não perfeito, mas tem a ver sobre atender a voz dEle, ouvir a sua voz e dizer sim à sua voz. Tem a ver se a nossa resposta ao amor dEle considera exclusivamente o que Ele já nos falou, o que Ele nos disse. Como devemos reagir ao amor que Ele tem por nós? Essa é a pergunta-chave. Com fé ou incredulidade? Com dependência ou autossuficiência? Confiando ou desconfiando? Com santo temor ou cheios de medo apavorante? Com obediência ou desobediência? Como devemos responder ao amor dele? Então o profeta Malaquias, ele nos dá algumas respostas importantes, e ele nos sinaliza uma rota, ele pinta para nós uma pista, tipo aquela quando o piloto se aproxima do aeroporto à noite, e ele precisa enxergar a pista de pouso, e ela está sinalizada perfeitamente com luzes, dizendo para ele: coloca o avião aqui nesse corredor, faz ele pousar aqui. Malaquias, ele sinaliza essa estrada para nós, ele coloca diante de nós a rota, e ele nos proporciona encontrar a resposta a essa pergunta: como nós reagimos ou como devemos reagir ao amor de Deus por nós. Ele viveu num tempo deveras difícil, um tempo muito complicado, um tempo de profundo desânimo do povo de Deus. Os dias de Malaquias, o tempo em que ele escreve essa profecia tão curta, um livro tão pequeno, mas de uma mensagem tão densa, tão importante, tão profunda, pequeno em volume, mas gigantesco em seu poder de comunicar, em sua mensagem. E quando ele faz isso, ele fala num tempo de um desânimo espiritual profundo. Ele fala num tempo de um formalismo religioso dominante, um formalismo religioso que dominava a adoração que era oferecida ao eterno Deus. Havia estética, havia forma, havia modelo, mas não havia essência, conteúdo. Havia o invólucro físico ali diante de Deus, mas não havia coração diante dele. Esse é o tempo e o período em que Malaquias está vivendo, 100 anos depois que aquele povo retornou para Jerusalém. É um período descrito nestes termos. Talvez não seja uma descrição muito diferente do tempo em que nós vivemos agora, em que tantas pessoas estão vivendo uma vida espiritual tão gélida, tão desértica, tão árida, tão fria, tão esvaziada. Talvez não seja uma descrição muito estranha ao nosso tempo, em que há muita estética no contexto religioso. E diga-se de passagem, no ambiente evangélico, templos suntuosos, não este eu sei, templos caros,
o melhor piso, o melhor teto, a melhor parafernália de som, o melhor ambiente, tudo de bom e de melhor, tudo muito caro, tudo muito custoso, muita forma, muita estética. Mas infelizmente nós vivemos um tempo semelhante ao de Malaquias. E eu não estou dizendo que tudo que é bonito, caro, bem confortável está esvaziado de conteúdo. Não é essa a regra. Mas eu falo assim, para chamar a nossa atenção num processo de deslocamento daquilo que é frio, estático e manipulável para aquilo que é profundo e aquilo que é essencial e aquilo que precisa ser considerado como valioso, que é interno e não necessariamente externo. Eu falo assim para que a gente possa começar a desenvolver uma habilidade, uma capacidade de enxergar um pouco mais por dentro das coisas, olhar um pouco mais por dentro. A profecia que Malaquias escreve, ela não diz respeito de Deus falando contra o Egito, ou contra a Babilônia, ou a Filístia, ou Moabe, ou qualquer uma das outras nações existentes da sua época. A profecia de Malaquias é Deus falando contra o seu próprio povo. É Deus se colocando contra o seu povo. É Deus colocando o dedo no nariz do seu povo e chamando o seu povo para entrar na sala do seu tribunal e se colocar diante dele, o juiz de todo o céu e de toda a terra. É Deus chamando os adoradores dos seus dias, dos dias de Malaquias. O que nós devemos oferecer a Deus? Será que o Deus Santo, e esta é uma outra pergunta importante, será que o Deus Santo aceita restos, migalhas? Será que o Deus que é santo, que habita no mais elevado dos céus, aquele lugar onde Ele colocou o seu trono de glória e de onde Ele governa todo o universo, será que o Deus Santo aceita os nossos restos, as nossas sobras? Como devemos aparecer diante dele e o que devemos oferecer a ele? E isso corta em nós, toca em cada um de nós, porque talvez nós não estejamos nos saindo muito bem nessa matéria, porque talvez aquilo que nós estamos oferecendo a ele não seja exatamente a altura dele, ou a altura daquilo que Ele, sendo Deus, deseja receber de criaturas imperfeitas e fracas, mas salvas, redimidas como nós. O que queremos oferecer a Ele? O que queremos dar a Ele? Essa parte do capítulo 1 de Malaquias, ela expõe o erro dos sacerdotes dos dias daquele profeta. Como eles deixaram de honrar a Deus e de respeitar o Deus que enche toda a criação e que não pode ser contido por toda a criação, que extrapola a criação. Então as palavras que nós lemos nessa manhã, elas expõem o erro dos sacerdotes naqueles dias. Era uma flagrante denúncia de Malaquias contra os líderes religiosos de Israel, contra os sacerdotes, embora tentassem de alguma forma escapar e contra-argumentar com Deus em defesa própria. Não havia como mudar, meus irmãos, o fato de que Deus os havia levado ao seu próprio tribunal, para que eles pudessem responder diante de Deus. E às vezes nós também tentamos fazer exatamente assim. Deus nos chama diante dele, no seu tribunal, no tribunal da sua palavra,
que expõe os nossos pecados, que desnuda o nosso coração, que remove capas do nosso coração e faz com que aquilo que é reprovável se apareça e surja para ser removido. Então, assim como aqueles que estavam sendo arguidos pela palavra de Deus, chamados no tribunal de Deus, assim como eles, nós também muitas vezes estamos com as nossas evasivas, as nossas respostas curtas, rápidas, para tentar nos justificar diante de um Deus que conhece todas as coisas, que conhece o nosso coração, que sabe todas as coisas sobre nós, boas e ruins. Nós também tentamos escapar de Deus às vezes, montar a nossa defesa diante do juiz. Mas nós não podemos mudar como eles não podiam também. Nós não podemos mudar o fato de que Deus, quando chama o seu povo para olhar e encarar a sua própria realidade e se arrepender e mudar os seus caminhos, não há como mudar o fato de que isso é de fato como Deus está dizendo e que só resta uma saída para nós, só resta uma alternativa para nós: ouvir o que Ele está dizendo e nos submeter a Ele em amor, responder ao amor dEle por nós. Porque Ele não fala estas coisas ao seu povo porque odeia o seu povo. Nós temos uma perspectiva às vezes muito equivocada de ouvir ou de receber a repreensão, a correção, não é? A exortação, que às vezes a admoestação, que pode ser dura às vezes, e normalmente a gente olha para isso e a gente interpreta como algo mau e ruim. Mas o fato é que Deus está admoestando o seu povo, corrigindo o seu povo, repreendendo o seu povo, não porque Ele odeia o seu povo, mas porque Ele ama. Ele ama os seus filhos, Ele ama o seu povo, Ele ama a sua igreja. Então Ele vem a nós e Ele nos coloca no seu tribunal e Ele diz: nós precisamos acertar algumas coisas hoje. Nós precisamos colocar uma régua em algumas coisas hoje. Nós precisamos aparar algumas arestas agora. Nós precisamos preencher algumas lacunas que você está deixando vazia. A denúncia que Deus tem contra eles estavam desprezando o nome de Deus. Versículo 6 que nós lemos. E ao serem então arguidos diante de Deus por causa disso, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, sem nenhum constrangimento, com a maior naturalidade, da forma mais cínica, eles responderam: ora, em que nós estamos desprezando o teu nome afinal? Imagina essa cena. Deus que vê tudo e sabe tudo, e é santo, e é justo, e é bom, Ele está dizendo para o seu povo: vocês estão desprezando o meu nome, vocês não estão me honrando. E então nós olhamos para Ele e dizemos: como? Como assim? Nós? Não estou entendendo essa conversa, Deus. Sabe? Como a gente faz às vezes com a gente, quando a gente é confrontado, né? Quando a gente é admoestado por um irmão, vem a nós e a gente, esboçando o nosso cinismo, a nossa capacidade de querer manipular o jogo, a gente olha, a gente faz aquele assim, um tanto irônico, e diz assim: não estou entendendo os termos desse diálogo, eu não estou entendendo essa conversa. Como assim? E eles estão fazendo isso com Deus. Deus está dizendo, Deus está dando o diagnóstico dele. E nós aprendemos uma coisa, meus irmãos: Deus nunca faz um diagnóstico do nosso coração, Deus nunca faz um diagnóstico da nossa mente, Deus nunca faz um diagnóstico da nossa vida que é falho, que erra, que não é de fato aquilo. Ele não erra no diagnóstico.
Ele não é como o médico ou como os médicos que às vezes erram o diagnóstico. Nós vamos para receber um diagnóstico e eles erram e é outra coisa. Mas Deus não erra o diagnóstico do nosso coração. Ele não erra o diagnóstico da nossa vida. Ele sabe, Ele vê, Ele conhece. E Ele chama o seu povo porque Ele está colocando diante desse povo a realidade dEle. E eles estão de forma irônica e cínica dizendo para Deus: em que nós temos desprezado o Teu nome? Por favor, o Senhor pode nos explicar isso melhor? Quando nós lemos Malaquias, quando nós lemos o que ele escreveu, nós podemos ter a certeza de que esse desprezo que é descrito aqui, essa frieza espiritual, esse distanciamento da vontade de Deus, que foi revelada, entregue, não era, meus irmãos, um problema apenas exclusivo dos líderes, dos pastores, dos sacerdotes. Esse era um problema de todo o povo, de toda a nação. Toda a nação. É lógico que sempre vai existir exceções, porque nem todos ficam frios e afastados da vontade de Deus. E aqueles que estão assistindo e vendo o quadro estão orando e pedindo a Deus um avivamento, uma transformação. Mas em linhas gerais, a liderança, o povo estava frio, afastado da vontade de Deus, tratando Deus como qualquer um, como qualquer coisa. O profeta então ele se dirige primeiramente aos líderes, aos sacerdotes, porque aqueles eram os homens, as pessoas que deveriam liderar o povo na adoração, na devoção a Deus, ensinar, apontar o caminho. Eles não estão vivendo isso, eles não são capazes de ensinar isso. E Malaquias então, ele expõe quão séria, dramática é a situação de Israel naquele momento. O amor de Deus e o culto que agrada a Ele estão presentes em Malaquias como reivindicações justas do Deus que ama o seu povo e que redime o seu povo. O amor de Deus e o culto que agrada a Deus estão aqui presentes em Malaquias, e eles são reivindicações justas do Deus que ama o seu povo e do Deus que salva, que redime o seu povo, aquele que nos ama, aquele que nos redimiu. Ele então quer ser amado por nós e Ele quer ser adorado por nós também. É assim exatamente o que Ele deseja. Ele quer ser amado, Ele quer ser honrado, Ele quer ser amado e respeitado, tratado com o decoro, tratado com a honra, tratado com o respeito. Ele é o Deus da glória, o Senhor do céu. Deus queria o melhor, Ele ainda continua querendo o melhor. Ele queria algo sem defeito no altar dele. Ele queria algo sem nenhuma mancha no altar dele. Ele queria a primícia do rebanho. Ele queria exatamente o que ele havia instruído que devia ser oferecido a ele. Mas o que eles estavam oferecendo a Deus? Eles estavam oferecendo migalhas, eles estavam oferecendo restos. E quando eu penso sobre isso, como nós podemos conhecer o Deus Santo, como nós podemos conhecer o Deus da glória, como nós podemos conhecer o Deus que criou todas as coisas, como nós podemos saber do seu poder e da sua justiça e da sua bondade, que é de geração em geração, e como nós podemos saber de sua misericórdia, de sua longanimidade, como nós podemos saber do seu poder eterno, da sua santidade, e ainda assim, sabedores de tudo isso, quando nós chegamos na presença dEle, quando nós nos apresentamos diante dEle, e levantamos as nossas mãos para ofertar a Ele,
o que nós damos a Ele são os restos que nós juntamos ao longo de uma semana, ou o que nós oferecemos a Ele dia a dia, cada um dia da semana que nós vivemos, pois nós vivemos para Ele ou morremos para Ele, não importa. Mas o que nós oferecemos diariamente a Ele são restos, os poucos restos que nós conseguimos colher, as poucas migalhas que nós conseguimos juntar, puxando os pedacinhos e dizer a Ele: eu acho que isso basta, acho que isso é bom, acho que isso é tudo. O Senhor deve estar feliz, né? Eu consegui fazer alguma coisa, está aqui. Nós então ficamos envergonhados quando ouvimos sobre isso. Nós oferecemos a Ele migalhas do nosso amor, nós oferecemos a Ele migalhas do nosso tempo, oferecemos a Ele migalhas da nossa oração, oferecemos a Ele migalhas de nossa comunhão com os irmãos, nós oferecemos a Ele migalhas do nosso dinheiro, da nossa força. O que oferecemos a Ele? O que temos dado a Ele? Ele disse então para o povo naqueles dias: vocês não me honram. E eu não quero que Deus olhe para mim e que Ele diga: você não me honra. E eu também não quero que Ele olhe para essa igreja, que Ele olhe para vocês e Ele possa dizer lá do céu: vocês não estão me honrando. Mas Ele disse isso a Israel naquele dia. Ele disse exatamente isso. Ele disse: vocês não estão me honrando. E eu não quero que Deus olhe para mim e diga: você não me respeita, Juan. E eu também não quero que Ele olhe para vocês e diga: vocês não me respeitam. Mas foi isso que Ele disse naquele dia. Foi exatamente isso que Ele falou. Então nós não deveríamos pensar que somos muito melhores do que aquele povo, e que talvez nós não corremos o risco de que Deus olhe para nós e Ele diga: vocês não me honram e vocês não me respeitam. Porque na realidade isso é possível, e talvez isso esteja acontecendo exatamente. E Ele só deixa isso aqui escrito por séculos, pelos séculos e séculos, para que o seu povo, geração após geração, possa olhar essas palavras, ler e ouvir essas coisas, porque esta é uma realidade possível, plausível para o seu povo em todos os tempos. Então, o que Deus quer conosco nessa manhã, Ele quer que a gente olhe para dentro de nós. Ele quer que a gente olhe para nós como igreja. Ele quer que a gente olhe para nós como membros do seu povo, membros da sua igreja, cristãos, seguidores de Cristo, discípulos de Jesus Cristo, filhos de Deus. Ele quer então que a gente olhe e a gente então possa encarar isso e quem sabe responder a Ele, responder ao amor dEle, não com desobediência, mas com obediência, não com insubmissão, mas com submissão, não com incredulidade, mas fé, e poder dizer a Ele: sim, eu não tenho honrado o Senhor, sim, eu não tenho respeitado o Senhor, mas eu quero fazer isso. Eu me arrependo de não fazer isso, e eu quero fazer exatamente isso. Me ajuda, me ajuda. Vocês não me honram, vocês não têm respeito por mim, vocês desprezam o meu nome. Veja o que Deus diz: vocês desprezam o meu nome. Era isso que Deus estava dizendo exatamente. E quando eles perguntam, eles dizem: em que nós temos desprezado? E sabe o que Deus responde? Versos 7 e 8. Veja,
Ele diz: vocês oferecem sobre o meu altar um pão imundo e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Sabe, o que Deus está dizendo, em outras palavras, é exatamente isso que eu vou dizer a vocês agora. Ele está dizendo: vocês têm a resposta. Eu gosto de usar essa estratégia quando eu estou dando aula e os meus alunos perguntam alguma coisa para mim, e há algumas perguntas que eles fazem e eu não respondo logo, eu digo assim para quem me pergunta: você tem a resposta. E eu já fiz isso e a pessoa fica assim meio perdida e assim: não, eu não tenho. Eu digo: tem. Você não percebeu ainda que tem a resposta, mas ela está aí dentro de você, está aqui. E aí, com pouco trabalho, em segundos, eu consigo ver alguns deles mudando de semblante e dizendo: eu tenho a mesma resposta. Uau! O que Deus está dizendo é: vocês têm a resposta. Ela está aí dentro de vocês. Vocês estão me perguntando como nós desprezamos o teu nome, como nós estamos desonrando o teu nome. Nós não sabemos, e Deus está dizendo: você tem a resposta. Você sabe a resposta. E acredite, muitas das coisas que Deus nos fala, nos cobrando, nos questionando, Ele está dizendo a mesma coisa para mim e para você. Mas sabe por que a gente faz de conta que não sabe a resposta? Sabe por que a gente faz de conta que não sabe a resposta? Porque essa é uma artimanha do nosso coração pecaminoso. Essa é a artimanha do homem pecador que não quer encarar o seu pecado diante do Deus Santo e quer escapar pela tangente, que é uma rota de fuga. Porque, irmãos, convenhamos, é muito mais fácil fugir da responsabilidade do nosso pecado do que reconhecê-lo, principalmente diante de Deus. Mas essa é a única forma, é o único caminho, é o único método pelo qual nós vamos ser sarados. É a única forma pela qual nós vamos ser curados em nosso coração, em nossa consciência. É pararmos de fugir e de tentar dissimular diante de Deus, perguntando como, eu não sei, eu não faço ideia. Sim, nós sabemos, e o que precisamos é confessar diante dEle e dizer: eu não tenho mais o que fazer, eu me rendo, sim, sou eu mesmo quem tem feito isso, e eu peço que o Senhor me ajude, o Senhor me perdoe. As palavras de Deus dirigidas a eles diziam: as afeições de vocês estão manchadas. As palavras que Deus dirigiu àquele povo, falando do pão imundo, do animal coxo, verso 8, do animal enfermo. E ele diz que trazer aquilo era algo mal, Deus chama de mal. Quando nós oferecemos a Deus as migalhas, quando nós oferecemos a Deus as sobras da nossa vida, Deus está dizendo: isso é mal, isso é mal. Eles estavam ofertando a Deus aquilo que era imundo, aquilo que era proibido. Sabe, não é muito difícil entender isso. Porque quando eles estão oferecendo o que é imundo, o que é mal, aquilo que era proibido, isso significa que eles estão negligenciando aquilo que Deus havia falado. E é um grande perigo para todos nós, quando nós negligenciamos o que Deus já disse, quando nós viramos o rosto numa direção oposta ao que Ele já falou, quando nós preferimos seguir a nossa rota do que a rota dele, quando nós preferimos aquilo que nos satisfaz em detrimento daquilo que satisfaz a Deus. É muito perigoso para cada um de nós, não importa o grau e a posição em que cada um de nós nos encontremos agora, não importa se somos líderes ou liderados, absolutamente isso não importa. Não importa
porque o perigo é igual para todos nós, embora as consequências possam ser maiores para uns que para outros, a depender da posição onde Deus nos colocou, é lógico. Mas é muito perigoso quando nós negligenciamos o que Deus nos disse para assumir qualquer coisa que qualquer um fale ou que nós tenhamos elaborado e decidido ser isso, o que vai nos orientar e nos dirigir. Eles estão oferecendo a Deus o que é contrário à vontade dele. É uma tragédia quando isso acontece. É uma tragédia quando nós não nos importamos com o que Deus deseja. Você se importa com o que Deus quer? Você se importa com o que Deus deseja? Você se importa de verdade? Será que nós nos importamos? Eu me importo. Nós nos importamos de fato com o que Deus quer? Será que de fato isso é realidade para nós? É uma tragédia quando nós não nos importamos com o que Ele deseja. Isso é uma forma, meus irmãos, de demonstrar desprezo para com o nome dEle. É uma maneira de demonstrar a nossa falta de amor por Ele, quando nós não nos importamos com o que Ele diz. Eles não eram, aliás, eles eram, aquele povo lá era indiferente para qual fosse a vontade de Deus para eles naquele momento. Eles traziam o animal que eles queriam, o coxo, doente. O que não servia para eles, eles levavam para Deus. O que não serve para mim, eu dou para Deus. O que não serve para a minha família, eu dou para Deus. E Deus agora vai fazer uma pergunta para eles. Não é isso mal? Vocês acham que está tudo bem? Que não tem nada demais? Eles eram indiferentes para com o que Deus queria. Logo, a consequência é, eles não se importam. Quem sabe, meus irmãos, inclusive eles pensassem até que todas aquelas exigências, todas aquelas regras que Deus havia dado através de Moisés para que o povo seguisse, fossem meros caprichos de um déspota cósmico, caprichos desnecessários. Trazer isso desse jeito, um ano de vida, sem mancha, e isso e aquilo outro, regra sobre regra, tanta exigência. Mas é típico do homem depois da queda, não é? O homem naturalmente depois da queda, ele não gosta de regra. Havia uma regra muito boa naquele jardim, e o homem ainda não era um pecador, e ele não gostou muito daquela regra, daquela lei, e ele quebrou aquela regra, ele rompeu aquele mandamento de não comer daquele fruto. Imagine se os nossos pais, antes de cair em pecado, tiveram um problema pontual naquele momento que trouxe uma desgraça a toda a humanidade, se eles já tinham problema ou manifestado dificuldade em aceitar a regra, em viver nela. O que será agora dessa humanidade depois do pecado? E parece que o povo de Israel, nos dias de Malaquias, eles estão como quem diz: olha, isso é um monte de capricho de Deus. Ele está dizendo que hora o jogo vai começar e de que lado a gente vai jogar do campo. Ele é o dono da bola e não pode ser assim, não tem que ser assim. Você imagina que eles estão em outra forma de pensar, dizendo: não tem que ser necessariamente assim como ele disse. Você percebe o tamanho da loucura? Você percebe como isso é terrível? Deus diz o que Ele quer, mas eles estão fazendo diferente. Toda vez que nós fazemos diferente do que Ele disse, nós estamos dizendo: quem disse que tem que ser exatamente assim? Pode ser de outro jeito. Mas só tem um problema quando isso acontece conosco.
é que só tem um problema, e o problema é: Deus não está obrigado a aceitar, e Ele não aceitará o que Ele mesmo não disse que haveria de aceitar das nossas mãos. Ele não aceita o que Ele não definiu ser aceitável por Ele. Eles haviam assumido uma postura tão desprezível para com o nome do Senhor, que Deus disse que eles deveriam oferecer aqueles restos, aquelas migalhas, ao governante deles. Pega isso que você trouxe para mim hoje, oferece para o teu governante, para o teu líder civil, para o teu rei, para os teus gerentes, para os teus administradores. Oferece isso a eles, e depois que você oferecer, observe se eles estarão satisfeitos, se eles vão considerar aquilo uma honra. Mas o versículo 8 diz mais uma vez: acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Pergunta o Senhor. Ele está dizendo: será que o homem vai aceitar o que você está dando para mim? Mas a gente às vezes faz a mesma coisa. A gente se esforça para oferecer para os homens o melhor, mas a gente não tem a mesma disposição e energia para oferecer para Deus o melhor. A gente quer dar o melhor talvez para quem a gente vê, mas aquele a quem a gente não vê, a gente dá as migalhas, os restos. O reverendo José Ernesto Contim, ele comentou, ele disse que Malaquias fala alto e forte, que até hoje, 25 séculos depois, sua voz ainda ecoa em nosso meio. Quem assim fala precisa ser ouvido. Precisamos voltar os ouvidos da consciência e da alma para entender e atender a mensagem profética. Os brados ecoados no passado longínquo estão precisando encontrar um povo que os ouça e os atenda, e tomara que nós sejamos esse povo. Que o brado de Deus para Israel seja ouvido pelos nossos ouvidos, acatado em nosso coração. Quando lemos os versos 9 e 10 desse texto, nós temos uma séria lição a aprender, meus irmãos. A lição é que a vida vem antes da oferta. Veja então o que ele diz, versos 9 e 10. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas as vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Ele vai aceitar você? Ele vai aceitar você, sua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos: tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que não acendesses de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós. Veja o que ele diz: eu não tenho prazer em vós. Vocês se lembram quando ele disse sobre o filho dele no Jordão: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Eu tenho prazer no meu filho. Ele está dizendo agora sobre o seu povo: eu não tenho prazer no meu filho. Oséias, quando descreve a saída de Israel do Egito, e aquilo é um tipo de Cristo, ele diz: porque do Egito eu chamei o meu filho. Do Egito eu chamei o meu filho. Israel é o filho de Deus, e Deus está dizendo sobre o seu filho: eu não tenho prazer em você, eu não tenho prazer nesse filho. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então a grande lição que vem a nós aqui é que a vida ela vem antes da oferta. O que somos vem antes da nossa adoração. O que temos dentro vem antes da adoração. A oferta que levavam até o Senhor era um reflexo da vida, um reflexo do coração deles. E preste atenção, é interessante perceber, irmãos, a partir disso que o Senhor fala, que o adorador vem primeiro que a adoração.
Interessante perceber porque em João 4:23, Jesus disse que o Pai dele procura adoradores. Ele não diz que o Pai dele está procurando adoração. Ele não está procurando adoração, mas ele está procurando adoradores, porque o que os adoradores vão fazer de fato e de verdade é adorar o Rei da Glória. Eles vão adorar. Você pode ter adoração sem ter adoradores de verdade, mas você nunca terá adoradores de verdade sem adoração. Glória ao nome dele. Nunca. Nós podemos ser aqui nessa manhã adoradores, e o nosso culto a Deus pode estar esvaziado de adoração que Ele quer, que Ele aceita, que Ele recebe. Mas se nós formos os adoradores que Ele procura, então certamente há adoração nesse lugar, e Ele está satisfeito com isso, e Ele está feliz com isso. Em Gênesis 4, no versículo 4, diz que o Senhor se agradou de Abel e da oferta de Abel. Mas no versículo 5 diz que Deus não se agradou de Caim, nem da oferta de Caim. Primeiro ele se agrada de quem adora, depois ele olha e diz assim: eu aceito a oferta. Tanto Abel quanto Caim ofertaram de conformidade com o seu próprio coração. Porque Abel decidiu no coração pegar das ovelhas, como Caim decidiu do coração pegar da terra, do campo. Então eles decidiram adorar a Deus, uma decisão do coração. É do coração que procedem as decisões. O ponto da pregação de ontem à noite, tão acertado, tem tudo a ver. Amar não é um sentimento, um afeto, mas é uma decisão, e ela procede do coração. Como também, quando não há, é porque do coração não procede. Então, o ponto-chave aqui para entendermos que não é o coração do adorador que determina a oferta que Deus aceita. Preste atenção, porque isso pode levar a uma confusão. Você lembra? Deus aceita Abel, aceita a oferta de Abel. Deus não aceita Caim, não aceita a oferta de Caim. Então nós dissemos que ambos decidiram ofertar a Deus do seu coração. Em seu coração Abel tirou das ovelhas, em seu coração Caim tomou do campo e trouxe a Deus. Um é aceito, o outro não é. Mas o ponto em questão e de cuidado que devemos ter é que, pensando nisso, nós não podemos errar, imaginando que é o coração dos adoradores que determina qual é a oferta que Deus aceita. Essa não é a questão aqui. Na verdade, ao dizer que tanto um quanto o outro, filho de Adão, ofertou segundo o seu coração, isso aponta para uma questão essencial e crucial para nós, e nós não podemos errar nisso. O coração de qual deles estava apegado ao que Deus havia falado. A questão aqui é: se o meu coração está apegado ao que Deus falou, ou se o meu coração não está apegado ao que Deus falou. Você entende que não é o coração quem está determinando, decidindo o que Deus vai aceitar e com que Ele vai estar agradado, mas tem a ver com o nosso coração apegado ao que Ele disse. Então, porque o coração de Abel estava apegado ao que Deus falava, Abel era alguém que agradava a Deus,
E ele pôde ofertar a Deus o que era agradável, porque ele se submetia ao que Deus falou, e então ele fez o que Deus tinha dito que devia fazer. Caim não está com o seu coração em Deus, ele não é alguém que agrada a Deus, então ele decide contra as instruções de Deus, ele faz segundo sua própria decisão, a decisão de um coração que não está apegado à palavra de Deus. Então Deus o rejeita e rejeita a sua oferta. John MacArthur, ele disse que Caim desprezou a instrução divina. Simplesmente então ele levou o que ele quis levar, ele levou o produto da terra. Pensando no que estava acontecendo nos dias de Malaquias, Francis Chan diz que é fácil nos encher de outras coisas e em seguida oferecer a Deus apenas as sobras. É fácil a gente se encher de tantas outras coisas e no final oferecer a Deus os pedaços, as migalhas. Então a questão é não trazer nada para Deus. Não é essa a questão em Malaquias. Não trazer nada para... Você entende que o problema aqui não estão trazendo nada para mim. Deus não está sendo desonrado. Isso aqui é importante. Deus não está sendo desonrado, Deus não está sendo desrespeitado. Não é porque eles não estão levando nada a Deus, não é porque as mãos estão vazias. Deus está sendo desonrado e desprezado porque eles estão com as mãos cheias daquilo que não é segundo a vontade de Deus. Os filhos de Arão não morreram diante de Deus naquele dia porque eles entraram sem nenhum fogo nas suas mãos. Eles morreram porque eles levaram o que Deus não queria que eles levassem. Então o problema aqui é trazer qualquer coisa até Deus. E aí o versículo 13 pergunta: aceitaria isso Ele da mão de vocês? Será que Ele aceita as nossas migalhas? Será que Ele aceita os nossos restos? Você sabe uma coisa que me deixa muito triste? Eu vou compartilhar com vocês. Às vezes viajando, e normalmente quando eu viajo com a família, ou pelo menos com a esposa, e chega aquela hora do almoço, né, na viagem, e eu curto muito almoçar durante a viagem. Eu gosto de parar num lugar legal e comer, né, comida diferente e tal. E assim, às vezes, dependendo do lugar onde a gente está na viagem, a gente perde aquele time do almoço, né? E nem todo lugar tem assim uma oferta de comida por até as 3 da tarde, com qualidade. E às vezes a gente está viajando e perde aquele time porque a gente deixou de comer às 11 porque não tinha fome. Nós vamos almoçar ali 12:30 para 1h, só que aí a gente, talvez uma estrada que a gente não conhece ainda direito e tal, uma coisa e outra, o time, a gente perde esse time. E quando vai chegar lá no lugar onde vai almoçar, você entra lá no restaurante, no self-service, e você olha a bandeja lá do macarrão, tem uma besteirinha de nada ali jogada, já remexida de um lado para o outro. Você olha assim para o feijão, você diz: meu Deus. Olha assim, a salada se foi, só sobrou a cebola, não tem mais nada. Nossa, cara, quem já passou por isso, como eu? Dá uma tristeza na hora, não dá? Porque nessa hora você não está pensando com isso, você está pensando com isso. Tudo que você quer comer, tudo que você quer encher estômago, matar a fome, é isso mesmo. Mas não tem. Ou pelo menos o que tem, você está com medo ali dizendo assim: eu merecia um negocinho melhor. Fala a verdade. Não é possível. Eu estou pagando R$ 79,90 pelo quilo. Eu merecia comer um negócio melhor. Sabe, nós não gostamos de migalhas. Nós não gostamos de restos. Mas nós oferecemos isso para o nosso Deus, sem nenhum tipo de pudor e de vergonha. Isso não é sério? Isso não dói em você? Isso não te machuca?
O que você pode orar a Ele nessa manhã? O que você pode dizer a Ele nessa manhã? Porque no versículo 14 ele diz que quando nós fazemos isso, nós estamos sendo enganadores. Verso 14: pois maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio do seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o defeituoso. Quando nós oferecemos as nossas migalhas, os restos da nossa vida, quando nós não injetamos nossa energia, nossa disposição, quando nós não respondemos ao amor dele, ou quando nós respondemos ao amor dele com as nossas migalhas, aos nossos restos, nós estamos sendo enganadores. Enganadores. Isso é vil. Veja como é que termina o verso 14. Não poderia terminar de outra forma melhor. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. O que ele quer dizer? Eu sou o grande rei. Eu mereço toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a honra. Eu sou o rei. O meu nome é grande. Qual a oração que nós podemos oferecer nessa manhã diante disso? As palavras do profeta são ainda uma voz a ser ouvida em nossos dias. Certamente esse problema, esse pecado da falta de honra e de respeito para com Deus continua sendo mal nos nossos dias. Nós precisamos ter em mente que Deus quer ser honrado e respeitado pelo seu povo, por nós. Não podemos ter mais honra e respeito por homens do que para com Deus, que criou os homens. Como nós o honraremos? Como nós o respeitaremos? Então, com base no que Malaquias escreveu, honrá-lo e respeitá-lo não tem a ver com sermos ou fazermos coisas perfeitas. Não tem a ver com sermos perfeitos. Eu não sou, você não é. Não tem a ver com fazermos coisas perfeitas. Eu não posso fazê-las, você também não. Mas tem a ver, e tem a ver, e tem a ver em conviver, e tem a ver com fazer aquilo que Ele nos diz em Sua palavra. E quando nós errarmos o alvo, e quando nós não conseguirmos fazer como Ele nos diz, tem a ver em não sermos cínicos, e quando além de imperfeição se somar a nós a falta de conformidade ao que Ele revelou, então significa que fazer o que agrada a Ele é não oferecer a Ele justificativas e desculpas, mas é reconhecer o nosso pecado e confessar a Ele o nosso pecado e confiar que Ele nos ama. Porque não tem nada que possa encher o nosso coração mais poderosamente do que saber que Deus nos ama. Não tem nada que possa nos confortar em nossas angústias e sofrimentos mais do que lembrar e saber e provar e experimentar o amor dele por nós. Confessar e confiar que Ele nos ama e que Ele nos perdoa. É isso. Como nós vamos responder a Ele? É assim que nós vamos responder ao amor dEle, querendo fazer a vontade dEle, e quando não conseguirmos, nós vamos a Ele dizer a Ele: ajuda-me, para que eu consiga fazer aquilo que é a Tua vontade. Amém. Vamos à mesa do Senhor.